Esse assunto está começando a se tornar recorrente. Eu vou comentar rapidamente sobre a polêmica da ametista queimada ou citrino falso. Vamos lá. Como que a gente vai falar de citrino? Deixa eu tentar colocar um amarelo mais laranjinha aqui. Vamos ver se funciona. Ficou verde, né? Não tá legal não. Aqui. Melhorzinho, né? Um pouquinho mais citrino. Bem-vindo, querido iluminado, eu sou o Rafael Branco, bem-vindo em mais um vídeo aqui no canal da Luz e Arte, um bate-papo, um compartilhamento rápido, porque já algumas vezes este assunto veio à tona comigo. Muitos anos atrás uma pessoa inclusive foi agressiva na forma de falar comigo sobre este assunto. Eu vou compartilhar o meu pensamento sobre ametistas queimadas ou citrinos falsos, pedra de forno, cada um chama como quiser. Alguns anos atrás, uma pessoa me mandou, acho que um comentário num vídeo, uma mensagem, não lembro, dizendo de que eu estava errado e o que eu estava mostrando que era um citrino era uma ametista queimada. Mas não foi um comentário de boa, não, a pessoa foi bem agressiva, assim, pá! Ok. Um tempo depois, uma senhora foi na minha casa, olha só, recebi ela em casa, para escolher bastões e quando ela viu todos os bastões, ela olhou para mim de uma forma muito séria e disse: "Todos os seus cristais estão mortos." Oi? Você só usa pedras mortas. Você é um assassino de pedras. Dentro da minha casa. Atenção nessa surrealidade. Eu fiquei muito pé da vida para não precisar colocar o pi aqui no vídeo. Eu olhei para ela, eu apontei a porta e falei: "Então, acho melhor a senhora tomar distância desta chacina que eu estou fazendo." Olha que absurdo. Então assim, por causa deste fato, inclusive, eu não convido mais ninguém estranho para entrar na minha casa. E aí vocês, desculpa quem me conhece, quem segue o canal, mas eu gosto de tomar distância segura, porque, cara, tem umas pessoas que vivem com aspiras muito loucas, a ponto de agredir verbalmente, me chamar de assassino. Tipo, pra que, Deus? Ok, mas uma pessoa, agora há poucos dias atrás, conversou comigo, mas veio uma abordagem completamente diferente, num papo super bacana, pedindo minha opinião de uma maneira super construtiva. Opa, aí é gostoso conversar, meu. Pô, aí se todo mundo tivesse essa delicadeza no tratar, o mundo seria tão melhor, né? Não quero chamar ninguém de assassino de pedra. Pedra não tem nem vida, não vou matar como? Mas tudo bem, deixa pra lá. E aí levantou essa lebre aí de novo das ametistas queimadas, que seriam transformadas em citrino. Gente, vamos lá. Ametista e citrino são exatamente a mesma pedra, a mesma composição química, elas nascem do mesmo jeito no mesmo lugar. O que muda, que faz a cor delas mudarem entre roxo e amarelinho, eu tô gravando o vídeo, podia estar com duas na mão, né? Me dá um tempinho, peraí, já volto. Melhor agora, né? Com o exemplo fica mais bonito. Então elas são a mesma pedra, o que muda a coloração delas de roxinha, que é a ametista, para o amarelinha, laranja, que é o citrino, é a temperatura do núcleo que elas se criaram. Se o núcleo é frio, ela se torna uma ametista. Se o núcleo é quente, ela se torna um citrino, ok? É só temperatura. Os metais envolvidos no processo de cor das pedras é o mesmo. E aí algumas pessoas estão falando de que comercialmente empresas pegam ametistas, esquentam num forno para que elas queimem e elas mudam de cor para se tornarem citrinos amarelos. E aí eu preciso falar para vocês que sim, isso é possível. Então as pessoas falam, quando você pega um citrino muito alaranjado, sabe aquele amarelo bem escuro indo pro âmbar, na verdade é uma ametista queimada e não um citrino real. Tem lógica. Mas existem várias outras variáveis aí que precisam ser colocadas na equação que, se você não souber, ou a pessoa que está polemizando o assunto não souber, ela não pode bater o martelo. Pelo seguinte, gente, o Brasil, eu não tenho ideia dessa estatística, mas é muito fácil você comprovar isso que eu vou te falar. O Brasil deve ter 10 vezes mais ametistas do que citrinos, porque o solo do Brasil é um solo úmido e está fazendo com que o nosso subterrâneo, entenda assim,
seja frio. Então é muito mais fácil você achar ametistas de núcleos gelados do que citrinos de núcleos quentes aqui no Brasil. É muito fácil você comprovar. Entra numa loja de pedra, vê a quantidade de ametista que você vê na loja e compara com a quantidade de citrino que você vai ver na loja. 10 para 1 talvez seja pouco, talvez seja até 20 para 1. Então assim, nós temos muita ametista no Brasil, muita mesmo, tá? Então a indústria, ela pega esse excesso, essa quantidade, pedras que não estão tão roxinhas, tão bonitas, colocam no forno, esquentam ela durante o tempo, ela queima o metal que está lá dentro, fazendo com que o roxo suma e ela assuma esta cor. Foco, por favor, me ajuda. Aqui, esta cor alaranjada. Agora, quem sou eu para dizer que este exemplo que eu tenho aqui, eu tenho que botar na frente do meu rosto, senão não. Agora, como é que eu posso dizer que esta pedra é falsa, queimada ou é real, se eu não sei, por exemplo, a variável qual é a procedência? Se esta pedra veio da África, o solo lá é extremamente quente. Se esta pedra veio dos Estados Unidos, dependendo da região, o solo lá é mais quente do que da África. Aí alguém para pensar, mas como assim? A África é quente? É lógico que o solo é quente. Mas os Estados Unidos tem lugar que neva. Como é que o solo dos Estados Unidos é mais quente? Não tem nada a ver com a temperatura ambiente, gente. É questão geológica. Você vê nos Estados Unidos, por exemplo, o Parque Yellowstone e outros parques que eles têm tanta temperatura que eles formam aqueles geysers de água em explosões térmicas muito fortes, ou seja, o subterrâneo deles tem uma manifestação vulcânica, não sei nem o termo correto para isso, mas tão grande que o solo deles é muito quente, mais propenso a gerar isto do que isto. Não necessariamente precisa estar na África. Então você entende que é uma questão geológica e não achismo, né? Então, alguém vai falar, existe ametista queimada? Pô, existe, beleza, ok. Essa aqui é. Da onde veio? Veio de Minas Gerais, então provavelmente foi queimada. Veio da Bahia, provavelmente foi queimada. Não, veio de um lugar que é muito comum ter um solo quente. A chance disso ser real é muito maior. Então, assim, são variáveis aí que vão determinar o quanto isso é verdade ou mentira, que muitas vezes a gente não sabe. Você que está assistindo esse vídeo deve ter um monte de pedra em casa, sabe exatamente todas da onde vieram? A ametista, por exemplo, isso aqui é uma ametista translúcida, muito provavelmente seja brasileira. Você tem ametista chevron, ametista cacoxenita, você tem a auralita, você tem variações diferentes de ametista vindo de lugares diferentes do mundo, umas nem são transparentes, são leitosas, parecem balinhas de uva. E aí você vai dizer que é falsa? Geologicamente ela só se formou em outro ambiente, diferente da que você está acostumado a ver aqui. Por que a esmeralda brasileira vale pouco e outras por aí valem milhões? É muito difícil você achar pedras semi-joias, né, semi-preciosas, africanas, porque lá eles têm muita, mas as empresas extratoras lá estão preocupadas em achar diamante. Isso aqui é tratado como lixo. Então são diversas variáveis que tem aí no meio, que não dá para eu fazer um vídeo aqui no YouTube, essa aqui é queimada, essa aqui não é, essa aqui é isso, essa aqui é aquilo. Eu não sei essas variáveis todas, então assim, não vou comprar uma briga aqui de defender uma ideia, sabe? A moça até que comentou comigo, carinhosamente, graças a Deus, sobre o assunto, me mostrou um vídeo de uma pessoa que mostrou uma pedra e falou, isso aqui é um citrino. Eu olhei e falei, aquilo é um cristal hialino, não é um citrino, sabe? E ainda tem outra variável nisso, legal, bacana. A gente está discutindo ametista, citrino, que é tudo dentro do grupo dos quartzos, bacana. E onde fica o quartzo amarelo nessa história? Pois é, existe quartzo amarelo. Ele é um pouco raro, não é comum de ser achado por aí. Mas o quartzo amarelo não é o citrino. Então assim, gente, cara, brigas à parte, achismos à parte, explicações absurdas de YouTube à parte, assim, não compra essa, sabe? Se tá te incomodando, não compra. Agora, se você achou pertinente, ok, acredita, tudo bem. Não vou falar que você tá errado. Eu acho que essa pedra não é legal. Não compra ela, não usa, tudo bem. Sabe? No final das contas, é uma coisa muito de intuição. Se fez bem pra você, tá ok. Né? Tem tanta gente até hoje que está comprando bastão no Mercado Livre com as pontas são pedras tudo de plástico que estão achando que estão detonando. E por quê? Porque funciona, porque ela acredita. Seria melhor se ela tivesse uma pedra de verdade, claro. Mas ali tem poder do plasmar, do acreditar. Então, gente, não vamos discutir sobre isso, não.
Tá? Existe sim a ametista queimada, existe o processo industrial para pegar pedras que não eram tão bonitas e gerar sim um valor extra para ter um ganho comercial maior. Sim, a indústria faz qualquer coisa para ganhar dinheiro, concordo, mas não dá para virar aquele advogado, né? Eu acho que tem que ser... Tem que manjar muito de geologia. Você fala alemão? Você já leu os livros de geologia da raiz? Então... Eu não fico falando besteira. Acabei por aqui, beleza? Eu amo os citrinos, eu amo as ametistas, eu amo as pedras brasileiras. E assim, eu olho para elas e se elas dão aquela piscadinha para mim, eu já sei que, opa, gostei dela. Não me interessa se ela passou por um forno, ou se não, ou se veio da África, ou se veio dos Estados Unidos. Sem títulos. Se eu não julgo pessoas, para que eu vou julgar pedras? Sejamos todos luas.